força do costume. Em suma, ao invés de orientar-se pela demanda, este indivíduo muda as condições da oferta. Este seria o fenômeno central do desenvolvimento para Schumpeter, e a figura que comanda isto é a figura do empresário. O empresário tem um tratamento especial na teoria schumpeteriana, né? O empresário não é um simples administrador de negócios, né? O empresário, o simples administrador de negócios é alguém que age segundo a força do costume. É alguém que procura adaptar-se ao mercado para ter sucesso nos seus negócios, né? O administrador também não seria uma classe social, né? Uma pessoa pode ser um empresário uma vez na vida, e uma vez estabelecendo-se no seu negócio, ganhando a dianteiras graças à sua iniciativa empresarial, ele pode acomodar-se às leis do mercado e pode agir segundo a lógica do fluxo circular da riqueza, né? Portanto, ele não é uma classe social. O empresário também não é um pesquisador. O empresário, embora seja alguém que mude as condições tecnológicas da produção, ele não é alguém que cria essas condições tecnológicas, né? Ele não é o pesquisador de novas tecnologias, né? Ele é alguém que sabe ver na nova tecnologia ou no conhecimento uma oportunidade econômica, né? A motivação do empresário não é necessariamente econômica. Isso é algo que pode parecer um paradoxo, né? Mas se nós examinarmos a sociologia clássica, por exemplo, nós vamos encontrar estudos sobre o desenvolvimento de empresários e sobre a ação de empresários inovadores em determinadas épocas, cujas motivações absolutamente não eram motivações econômicas. Por exemplo, os estudos de Weber, de Max Weber, sobre o desenvolvimento, o surgimento daquilo que ele denomina o homem econômico moderno, né? Ou seja, os indivíduos que num determinado momento, sobretudo nos países de tradição protestante, criaram a empresa capitalista moderna. Ou seja, não criaram o capitalismo, e sim a empresa capitalista moderna, quer dizer, a empresa racionalizada, a empresa que busca previsibilidade no cálculo econômico, previsibilidade no risco econômico, etc. Esses indivíduos, segundo Weber, agiam não buscando o sucesso econômico por si mesmo, mas agiam porque viam no sucesso econômico um sinal de que eles estavam agindo de acordo com a sua doutrina religiosa, né? De acordo com a sua ética protestante. E Weber diz especialmente com a sua ética calvinista, né? Então a motivação era uma motivação religiosa. Os indivíduos estavam preocupados em salvar a sua alma, por isso eles agiam como indivíduos inovadores, né? O resultado, no entanto, o resultado que interessa do ponto de vista da história, do ponto de vista da mudança das relações econômicas, da mudança do sistema econômico, o que interessa é isso, o seu resultado econômico, né? Embora a sua motivação não fosse esta na sua origem. Nós podemos também ver no empresário a função de descobrir, a função melhor, de identificar novas possibilidades e não descobri-las necessariamente. As oportunidades podem existir, né? No entanto, elas não são vistas, não são avaliadas como tal. O empresário é esse sujeito que consegue visualizar e dar consequência a essas possibilidades, né? Em suma, o empresário é um líder, né? Ele é alguém que cumpre a sua função mais pela vontade, do que pelo seu intelecto, né? Mais pela autoridade e força moral do que por ideias originais. O empresário é alguém que tem força de caráter, digamos. É alguém que consegue convencer pessoas a seguir uma ideia que ainda não foi provada pelos fatos, né? Que ainda não foi verificada
na realidade quanto à sua habilidade. Isso é uma característica extremamente enfatizada por Schumpeter. Né? Bom, este modelo schumpeteriano, ele traz consequências, né, que nós podemos visualizar, consequências da ação do empresário sobre aquilo que originalmente o Schumpeter denomina de fluxo circular da vida econômica. Ou seja, aquele modelo fechado em si mesmo e que tenderia a um equilíbrio estático. Né? Quais seriam? A primeira consequência desta ação de um indivíduo que, ao invés de simplesmente atender a demanda, muda as condições de oferta de bens, né? A ação deste indivíduo, ela tem como pressuposto a necessidade de um investimento maior do que o necessário para a simples reprodução dos fatores iniciais da produção. Né? Ou seja, ao invés de eu produzir mensalmente 100 copos de vidro, né? E, portanto, consumir os insumos necessários para a produção desses 100 copos de vidro, porque eu sei que esta é a necessidade do mercado, né? Eu vou pensar em produzir 300 copos de uma combinação diferente de vidro com um outro mineral qualquer. Porque eu vou pensar, se eu produzir esses 300 copos, eu vou explorar uma necessidade social que ainda não é percebida nem pelos consumidores. Ora, para eu produzir esses 300 copos, ou seja, esses 200 copos suplementares, eu preciso consumir uma quantidade de insumos maior do que a quantidade que eu consumo normalmente para produzir apenas 100 copos. Consumindo essa quantidade maior de insumos, eu vou fazer com que outros produtores tenham menos insumos à sua disposição para produzirem os bens que habitualmente eles são obrigados a produzir. Por que isto? Porque os insumos não caem do céu. Os insumos são produzidos fisicamente. E dentro do fluxo circular da vida econômica, a quantidade de insumos disponíveis para serem consumidos na produção é fixa. Se alguém consome mais, alguém consome menos. Não é? Como dizia o Delfim Neto, não existe bife gratuito. Se alguém consome um bife gratuitamente, é porque alguém paga por esse bife. Não é? Ora, a consequência disso é que este empresário, quer dizer, quando eu como empresário, produzo 200 copos a mais e, portanto, consumo algo, consumo uma quantidade de insumos superior à que eu consumiria normalmente, eu me torno um devedor. Porque eu aplico na produção aquilo que eu não tenho originalmente. Então eu me torno um devedor da sociedade. Diz o Schumpeter, o empresário, ele é o devedor típico da sociedade capitalista. Quer dizer, diga-se aqui entre parênteses, não basta sermos devedores, né, para assumirmos o conforto moral de que isso é a nossa condição na sociedade como empresário. Não, nós temos que ser devedores aplicando recursos na produção e não no consumo. Isso teria consequências importantes no debate econômico, mas enfim, isso não nos interessa neste momento. Né? Em segundo lugar, quem é que financia isto? Claro, este modelo do fluxo circular da riqueza é um modelo teórico, abstrato, que nos permite ver as coisas de forma simplificada. Mas na sociedade moderna, no capitalismo moderno, são o Estado e o sistema financeiro que vão me financiar este insumo necessário a produzir os 200 copos suplementares. Ou seja, o Estado e o sistema financeiro criam um poder de consumo para mim, como empresário. Um poder de consumo que eu originalmente não tenho. Né? O fato de eu consumir estes insumos a mais, graças a esse poder de consumo que o Estado colocou nas minhas mãos,
significa que eu vou gerar imediatamente um impacto expansivo na economia. Por quê? Porque alguém terá que, depois do primeiro impacto de eu deixar pessoas sem insumos para serem consumidos, eles vão produzir esse insumo suplementar que eu necessito, né? E isso gerará, portanto, um efeito positivo na produção de bens, ou seja, a demanda aumenta, consequentemente a produção aumenta e, consequentemente, há desenvolvimento, né? Ocorrido isto, ou seja, eu introduzi os 300 copos no mercado com uma liga de vidro que torna esses copos mais acessíveis do que os copos tradicionais de vidro, e os consumidores vão responder consumindo os meus copos de vidro e deixando os copos tradicionais de lado, né? Ora, isto faz com que os produtores tradicionais tenham dificuldades de mercado, não consigam colocar os seus bens à disposição dos consumidores. Os consumidores não vão consumir os seus bens e, portanto, vão abrir falência, né, ou vão ter dificuldades econômicas. O conjunto de forças produtivas de que eles dispõem ficará obsoleto. Portanto, isso gerará um processo de destruição de fatores de produção na economia. Só que essa destruição é uma destruição de tecnologias, de fatores de produção que se tornaram obsoletos. E é uma introdução para dar lugar a novos, é uma destruição para dar lugar a novos fatores de produção. Portanto, é o que o Schumpeter chama de uma destruição criativa das unidades de produção que persistem na velha tecnologia e que abre espaço para novas combinações de forças e coisas, né? Ou seja, novas tecnologias, mas gerando um impacto recessivo na economia. Porque indústrias vão à falência, pessoas perdem emprego, né? Há um desequilíbrio no sistema econômico, até que o novo bem, que o novo padrão tecnológico se afirme no mercado. Então nós temos uma onda recessiva na economia, né? Ora, como nós podemos, na continuidade, generaliza-se a nova forma de produção de bens, né? Ou seja, a nova tecnologia de produção de copos impôs-se no mercado, ela demanda, o consumo de copos aumentou, porque eles estão mais baratos, né? Consequentemente, aumenta a produção de insumos, e os produtores de copo que sobreviveram à crise recessiva anterior reorganizam-se e passam a produzir copos iguais aos que eu inventei. Consequentemente, nós temos um ciclo, né, de expansão na atividade econômica, que segue-se ao ciclo de depressão. Generaliza-se, né, este novo patamar tecnológico, todos estão dominando a nova tecnologia, todos concordam com a nova tecnologia, então todos têm que começar a enxugar despesas nas empresas, todos têm que começar a cortar custos para manterem-se competitivos no mercado. Ou seja, acirra-se a competição econômica entre as empresas, né? Isto gerará uma nova onda recessiva que se aprofundará até que um novo impacto de inovação gere um movimento inverso, ou seja, até que alguém introduza uma nova forma de produção de copos, que ao invés de botar 300 copos no mercado, ponha 600, 800 ou não sei quanto, né? E gerando a repetição de todo o sistema anterior. Bom, em síntese, o desenvolvimento dá-se por ondas expansivas e recessivas da atividade econômica. Longe da ideia de um movimento linear, ascensional, resultante do constante reinvestimento de um pretenso excedente econômico, o que nós temos é um movimento expansivo e recessivo, né? Que nós podemos, vamos resumir um pouco aqui, né? Nós podemos distingui-lo como distintas fases, né? Fase A de generalização de um padrão tecnológico, o que significa expansão do consumo e prosperidade econômica. Uma transição
né, através de acirramento, de adaptação das empresas à nova tecnologia, que é seguida por uma fase B, caracterizada por competição excessiva entre as empresas, falência das menos competitivas, etc., etc., né? E, portanto, onda recessiva na economia. E, portanto, os competentes sobreviventes da fase B podem dar início a uma nova fase A de expansão da economia. Representando esse processo, nós teríamos então o que eu mencionei de ondas expansivas e recessivas numa linha de tempo, né? Visualizaremos isso um pouquinho adiante. Schumpeter pensava este modelo numa economia competitiva, né, formada por unidades de produção absolutamente autônomas entre si, né? O problema é nós pensarmos isto na nossa economia contemporânea, ou seja, numa economia globalizada. Quem talvez melhor pensou este problema foi um economista italiano chamado Giovanni Arrighi, né, que tem vários textos publicados já no Brasil. Um texto bastante interessante é este citado, a estratificação da economia mundial, onde ele pensa as condições do que ele chama de semiperiferia da economia mundial, que grosso modo é a característica de países como o Brasil. Para isso pensaríamos nos mecanismos básicos da globalização econômica, ou seja, uma mobilização online de ativos financeiros em escala mundial, né? Transferência instantânea de ativos financeiros ao redor do globo, sem precisar da transferência física de papéis, e a constituição do que ele denomina de cadeias internacionais de mercadorias, né? Este último conceito é fundamental para nós entendermos o problema das ondas expansivas e recessivas do sistema econômico como resultado de impactos da inovação na economia globalizada. O que seriam essas cadeias internacionais de mercadoria? Temos aqui uma pequena ilustração, novamente com evidentes problemas, digamos, de familiaridade com a operação de sistemas de tecnologia da informação, né? Mas, enfim, eu acho que é suficiente para entendermos o que queremos dizer. Uma cadeia internacional de mercadoria. Se nós tomarmos um bem qualquer, isso aqui, por exemplo, né, nós vamos ver que a sua fabricação ela se estende por diversas regiões e frequentemente por diversos países do globo. Nós temos na ponta um local em que é realizada a atividade cerebral da qual resultará isso aqui. Ou seja, é realizada a atividade de pesquisa, desenvolvimento, design de produto, né? Em suma, é realizada a atividade de inovação propriamente dita, né? Alguns países que compõem o núcleo orgânico da economia internacional são responsáveis pela imensa maioria das atividades que têm esta característica. São os países inovadores. Há um segundo processo, há um segundo momento na produção deste bem, que é, uma vez realizada a concepção do produto, alguém realizará a sua manufatura, né? Ou seja, alguém realizará as atividades de músculos e nervos. São os países que cada vez mais assumem as funções industriais, as funções de fabricação de produtos, que compõem a semiperiferia da economia mundial.